Olá, graças e paz, meus irmãos. Vamos entrar aqui ao vivo hoje para nós conversarmos um pouquinho, falarmos da palavra do Senhor. Faz algum tempo já que não nos encontramos devido à quarentena. Então hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra do Senhor e vamos falar um pouquinho sobre a Páscoa, né? Qual o significado da Páscoa, o que a Páscoa tem para nós cristãos, o seu significado, o que ela traz para nós e a convicção que Jesus trouxe para nós. Esperar um pouquinho os irmãos entrarem, a gente está ao vivo. Compartilhe o vídeo aí, chama mais alguém para nós participarmos dessa palavra do Senhor, para que mais alguém seja também abençoado pelo Senhor através dessa palavra. Compartilhe aí, chama mais alguém para ouvir da palavra do Senhor, para ser alcançado da palavra de Deus nessa tarde. Já vai buscando aí, eu quero me referenciar hoje ao texto de João, capítulo 20, que vai ser o nosso texto base para nós conversarmos, falarmos da palavra de Deus. Hoje é um dia muito importante para os cristãos, assim como todos os dias, né? Mas hoje nós proclamamos, nós gritamos para que todo mundo saiba que não é o coelhinho da Páscoa, e sim Jesus, o nosso Salvador, aquele que vive para todo sempre. Compartilha, chama mais alguém para que possa ser alcançado pelo Senhor por essa palavra. Vamos lá, já vamos estar meditando na palavra de Deus. A palavra de Deus em João 20, ela vai nos trazer uma referência da ressurreição de Jesus. Quando então no domingo pela manhã, Maria Madalena vai ao encontro do túmulo, vê o túmulo vazio e sai correndo e chama Pedro e João. João sai correndo na frente, chega no túmulo, vê os lençóis, mas não entra. Pedro então chega, entra e vê os lençóis e vê o lenço que cobria Jesus dobrado e vê naquela percepção algo maravilhoso. Podemos ver nas Escrituras que Jesus ele escolheu a cruz e os cravos. Mas esse não é o fim da história. Ele morreu, Jesus morreu, ficou morto, ele foi colocado no sepulcro, mas ele não ficou no sepulcro. A palavra nos diz em Mateus 28, do 6 ao 7, diz assim: já foi ressuscitado como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele foi posto. Agora, pois, vão depressa e digam aos discípulos dele o seguinte: ele foi ressuscitado e vai adiante de vocês para a Galiléia e lá vocês vão vê-lo. Aleluia! Ele vive. Ele vive e reina para todo sempre. Você que está entrando, uma boa tarde, Deus te abençoe, feliz Páscoa. Fica aí com nós, vamos juntos partilharmos da palavra de Deus. Chama mais alguém para ouvir da palavra do Senhor. Nós estamos tomando por base a palavra de Deus em João 20, do 1 ao 10. Eu creio que o Senhor vai falar com o teu coração com essa palavra no dia de hoje. Chama mais alguém, compartilha e começa a proclamar que o teu Salvador vive e reina para todo sempre. Diz um ditado então que, ouvindo uma conversa entre dois homens, após a morte de um vizinho muito rico, um perguntou ao outro quanto ele deixou para trás. E o outro respondeu: tudo. Isso é verdade, não é? Não importa o quanto podemos acumular nessa vida. Quando morremos, nós deixaremos tudo para trás. E não foi diferente com o nosso Senhor, com o nosso Mestre, quando Ele morreu. Quando Jesus morreu na cruz e foi sepultado e ressuscitou dentre os mortos,
ele deixou várias coisas para trás. E é dessas coisas que eu quero falar com você. O que Jesus deixou para trás na sua morte? O que Jesus deixou para trás quando ele morreu? Ei, meu irmão, que a palavra do Senhor venha falar com você no dia de hoje das coisas que Jesus também teve que deixar após a sua morte. A primeira coisa que Jesus deixa para trás, Jesus deixa um túmulo vazio. O túmulo não era seu, era emprestado. Ele deixou para trás a morte, o inferno, a sepultura. Em Atos 2, no versículo 31 e 32, nós vamos ver escrito a palavra do Senhor quando diz: ele não foi abandonado no mundo dos mortos. Aleluia! Nem o seu corpo apodreceu na sepultura. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas de que ele ressuscitou. Ele vive. O túmulo é um lugar para a morte, mas Jesus é vida. Em João 11:25 nós vamos ver a palavra de Jesus quando ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus deixou para trás as especiarias que foram utilizadas no seu corpo. As especiarias serviam para dois propósitos somente. As especiarias que colocaram no corpo de Jesus serviam e eram usadas para um conservante, para retardar o processo da decomposição do corpo. Elas também eram usadas para cobrir o cheiro de morte. Jesus não precisava de nenhum dos dois. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, não havia cheiro de morte nele. Nele só havia o cheiro da vitória. E o cheiro da vitória era então exalado por ele. Não havia cheiro de morte em Jesus. O dia de hoje então é para nós como se nós estivéssemos cheirando este cheiro de vitória. Que o nosso Salvador vive, o nosso Salvador está vivo. Então podemos gritar e dizer: o meu Redentor vive. Não carregamos o cheiro de morte, mas carregamos o cheiro de vida e de vitória. Jesus então ele deixa para trás as roupas dos sepulcros, as roupas que foi usado para o seu sepultamento. Elas não estão embrulhadas. Perceba que o texto vai dizer que essas roupas que Jesus deixou não estão embrulhadas. Essas roupas não estão num canto vazio, empilhada. As roupas que Jesus usou estavam ali, em cima da pedra, mas o seu corpo não estava ali. Aleluia! O lenço que cobria o seu rosto, que cobria a sua cabeça, ele foi cuidadosamente dobrado e colocado em um lugar separado no túmulo. Não estavam junto com os lençóis. Com essa atitude, Jesus deixa um recado aos seus discípulos, e nós vivemos este recado constantemente, que foi deixado por este lenço também. Que recado é este que Jesus deixou para trás de um simples lenço dobrado e deixado do lado? A palavra vai dizer então: Simão Pedro chegou e entrou, e ele também notou os lençóis ali deixados, enquanto o lenço que cobria a face de Jesus estava dobrado e colocado de lado. Jesus então deixa uma mensagem para nós com este lenço. Jesus deixa uma mensagem para os discípulos, que é algo extraordinário para as nossas vidas. Para poder entender o que significa o lenço dobrado, você tem que entender um pouco a respeito da tradição hebraica e daquela época. O lenço dobrado tem a ver com o amo e o seu servo. E todo menino judeu vai saber e conhece essa tradição. Quando o servo coloca a mesa de jantar para o seu amo, ele buscava ter a certeza de fazer exatamente da maneira que o seu amo queria. A mesa era colocada perfeitamente e o servo esperava fora da visão do seu amo, até que o mesmo terminasse de se alimentar, terminasse a sua refeição.
O servo não se atrevia nunca a tocar na mesa antes que o seu amo tivesse terminado aquela refeição. Se o amo tivesse terminado a refeição, ele se levantaria, limparia os seus dedos, limparia sua boca, sua barba e embrulharia o lenço e jogaria sobre a mesa. Naquele tempo, o lenço embolado queria dizer: eu terminei a minha refeição, pode tirar a mesa. Poucos sabem, mas se o amo levantasse e deixasse o seu lenço dobrado ao lado do prato, o servo não ousaria tocar na mesa, porque o lenço nesta situação dobrado queria dizer: eu voltarei. Eu não terminei a minha refeição. Não mexa na mesa. O que Jesus está dizendo com o lenço dobrado no túmulo não é: eu voltarei para o túmulo. O que Jesus está deixando bem claro através de um pequeno detalhe deste lenço dobrado é dizendo: ele vai voltar. O lenço ainda está dobrado. Aleluia! O banquete ainda não terminou, ou melhor, ele vai ser realizado. E ele está nos esperando no céu e podemos então dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, porque o lenço ainda continua dobrado. E a nossa expectativa de igreja, sabendo e crendo na mensagem que ele deixou: eu voltarei, eu vou voltar. Em Apocalipse 22, ele vai dizer no versículo 12, melhor, vamos para Apocalipse 1, capítulo 1, versículo 18, que ele diz: eu sou o que vivo, fui morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e eu tenho a chave da morte e do inferno. Jesus venceu, e nas suas mãos agora estão as chaves do inferno e da morte. Apocalipse agora 22, versículo 12 vai dizer: escutem o que Jesus diz: eu venho logo, e vou trazer comigo as minhas recompensas para dá-los a cada um conforme o que tem feito. Esse é o nosso galardão. Em todas as minhas mensagens, quando eu prego sobre a volta de Jesus, eu digo: salvação é pela graça, e pela graça você é salvo, mas a maneira que você vive aqui vai refletir na eternidade. A maneira que você vive aqui, da maneira que você faz aqui, as obras que você faz aqui, a maneira de vida que você está levando aqui, é a sua eternidade no céu. É a maneira que você vai viver com o Senhor no céu. É o teu galardão. Pela fé nós somos salvos, mas pela nossa vida nós teremos o nosso galardão. Ele diz ainda, ele continua dizendo em Apocalipse 22, 12 ao 14, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o princípio e eu sou o fim. Felizes as pessoas que lavam as suas roupas, pois assim terão o direito de comer do fruto da árvore da vida e de entrar na cidade pelos portões celestiais. Ele é o primeiro, ele é o último, ele é o Alfa, ele é o Ômega. Ele é o que era e ele é o que é eternamente. E ele vem, e ele vai trazer a recompensa em suas mãos para dar àqueles que ele vai vir buscar. Que recompensa é essa, pastor Josué? É então o nosso galardão. A maneira que vivemos aqui vai refletir na eternidade. Hoje comemoramos a Páscoa, e quais são as suas obras? Você tem pensado tão somente no chocolate, no coelhinho da Páscoa, ou tem realmente refletido na morte de Cristo? Em participar, quando Paulo fala em 1 Coríntios 11, 23, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Esta é a mensagem de todo crente, essa é a mensagem de todo cristão que anuncia que Cristo está vivo, é anunciar até que Ele venha. Aleluia! E que estejamos então preparados para receber este galardão e entrar nas bodas do Cordeiro para então receber as recompensas que nos é preparada. Jesus deixa o sepulcro para trás com esta mensagem: eu voltarei. Mas Jesus também deixa para trás da sua morte as portas do sepulcro abertas.
A porta do túmulo estava aberta. Não para que Jesus pudesse sair, não. A porta do sepulcro não foi aberta para que Jesus pudesse sair, entenda isso. O seu corpo ressuscitado já não era mais limitado pelo tempo e pelo espaço. Ele não precisava que a pedra fosse retirada para que ele pudesse sair dali. Jesus deixa a porta do sepulcro aberta. A porta do sepulcro é aberta. Depois da sua ressurreição, Jesus então aparece aos seus discípulos enquanto estavam no cenáculo, com as janelas e as portas fechadas. Ele não precisou das janelas e das portas abertas para entrar no cenáculo. Então ele não precisaria que a pedra fosse retirada do sepulcro para que ele saísse. Entenda isso. Esta porta do sepulcro está aberta, a pedra é retirada como um testemunho da vitória de Cristo sobre a morte. Aquela pedra retirada, a pedra do sepulcro aberta, ela então é um testemunho do poder de Jesus sobre a morte e sobre a sepultura. Aleluia! Até a pedra tem que testemunhar que Jesus é poderoso, que a pedra do sepulcro não pôde detê-lo, que a morte não pôde detê-lo, e agora eles servem de testemunhas. Cristo ressuscitou. Cristo está vivo. E uma pedra então, que agora estava tapada, impedindo que ele saísse, ela é aberta, retirada, não para que ele saísse, mas ela agora é aberta, é retirada, como testemunha de que a sua palavra é verdadeira e fiel, e ele vive e reina para todos sempre. A porta do sepulcro é aberta, é deixada aberta para um serviço. Os anjos declaram naquele momento, ele ressuscitou. Em seguida eles dizem, vão dizer aos discípulos. Mateus 16, do versículo 6 vai dizer, ele porém lhes disse, não vos assusteis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou. Ele já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram, mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, como ele vos disse. Eis aí o lugar aonde vocês colocaram o corpo dele, mas ele não está aqui, ele já ressuscitou. E esta palavra de esperança que eu trago para vocês nesta tarde, eis um lugar, se nós formos ali em Jerusalém, nós vamos encontrar o túmulo, nós vamos encontrar o lugar, nós só vamos encontrar uma plaquinha lá dizendo, ele não está aqui, porque ele já ressuscitou, ele vive. Ele vive. E nós cristãos temos isso no cristianismo, esta alegria de dizer, porque em muitos, se formos no túmulo de alguns, vai estar lá, jaz aqui o profeta, jaz aqui o fulano ou ciclano, mas se nós formos no túmulo de Jesus, vai estar escrito, ele não está aqui, porque ele já ressuscitou, ele vive, ele reina para sempre. Aleluia! Mais tarde Jesus comissionou a igreja para ir dizer ao mundo esta mensagem. Jesus dá esta comissão, Jesus forma esta comissão da sua igreja dizendo, vão e anunciem esta mensagem. Anuncie isso, que ele não está aqui, ele já ressuscitou, ele já não está morto, a pedra do sepulcro já não pode mais prendê-lo, o sepulcro já não pode mais prendê-lo, a morte já não tem mais poder sobre a sua vida, ele já ressuscitou. E esta é a mensagem que agora eu coloco sobre vocês. Vão, eu vos envio para proclamar esta mensagem. Ele já ressuscitou, ele está vivo. Aleluia! Então hoje não comemoramos morte, mas comemoramos vida. E no meio de
toda esta epidemia, no meio de toda essa confusão, no meio de toda essa crise que tem se alarmado, eu quero te dizer, não é momento de morte, não é momento de choro, mas é momento de vida, é um momento de ressurreição, aonde o Senhor vai ressuscitar sonhos, aonde o Senhor vai ressuscitar projetos, aonde o Senhor vai levantar homens e mulheres, segundo a sua graça e segundo a sua misericórdia, para anunciar ao mundo vida, porque esse é o motivo de Jesus. Eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. Essa é a mensagem de Jesus para os nossos dias. Vão e anunciem que Ele não está mais aqui. Vão e anunciem que Ele já ressuscitou. A pedra agora é retirada como testemunha. Jesus não precisa que tire a pedra para que Ele saia, mas a pedra é retirada como testemunha. Olhe para o sepulcro. Ele não está aqui. Ele já ressuscitou. Em Marcos 16, por último, Jesus vai aparecer aos 11 discípulos enquanto eles estavam à mesa comendo. Eles os repreendeu por não terem fé e por teimarem em não acreditar no que havia contado e os que havia visto ressuscitado Jesus. Então lhes disse Jesus no versículo 15: vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. Jesus não deu esta ordem tão somente para nós pastores, ou para os evangelistas, ou para os líderes. Jesus deu esta ordem para os seus discípulos. E eu creio que nessa tarde eu estou falando com os discípulos de Jesus, com homens e mulheres que hoje então comemoram a Páscoa, não chocolate, não coelhinho, mas comemoram a sua libertação, comemoram a ressurreição de Cristo, comemoram o Cristo que foi ressurreto. Então homens e mulheres que têm na sua convicção que Jesus veio para nos trazer vida, Jesus veio para nos trazer a liberdade, Jesus veio para que nós então saíssemos do reino das trevas e viéssemos para o reino da luz. Então Jesus agora dá uma ordem dizendo no versículo 15: vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. Sabe, em meio a tanto crise que tem se falado, a tanto choro que nós temos ouvido, a tanta morte que tem se anunciado, Jesus então está dizendo: eu vos levanto para ir anunciar um evangelho de vida, um evangelho de salvação, um evangelho de libertação, um evangelho de modificação, onde o Senhor não veio pregar para os sãos, aonde o Senhor não veio pregar para os salvos, mas Ele veio pregar para os pecadores, Ele veio para aqueles que se encontravam perdidos, Ele veio para aqueles que se achavam enfermos. Aleluia! Jesus veio para nós, para homens pecadores, para homens que não tinham propósito, para homens que não tinham vida, mas agora através de Jesus nós temos uma expectativa do céu, nós temos uma expectativa de vida, nós temos uma expectativa de sonhos realizados e de projetos que serão concretizados através de Cristo em nossa vida. Isso é o significado de Páscoa. Ressurreição, ressurgir, trazer vida àquilo que estava morto. E Jesus então agora nos chama nesta comissão dizendo: eu vos chamo e vos envio para que anuncie isso a todas as pessoas. Jesus vai chamar a igreja de Filadélfia em Apocalipse 3:8 e vai dizer: eis que diante de ti eu pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Aleluia! Jesus é esta porta que está aberta diante das nossas vidas. E quando Jesus abre esta porta, ninguém tem poder de fechar. Se você está convicto de que Jesus está na sua vida, Jesus está no seu ministério, Jesus está no seu casamento, Jesus está na sua família, ninguém pode entrar com uma palavra contrária.
Eu quero falar com você, empresário, que eu sei como empreendedor, eu sei como formação em administração, especialista em gestão de pessoas, eu sei que os índices são muito altos quando se falamos de uma crise imerente que está vindo sobre o nosso país. Eu sei que os especialistas estão falando de uma crise grande que vai se levantar. Eu sei que os especialistas estão falando, dos psicólogos, que a taxa de suicídio será tão grande que a pobreza vai crescer devido a este vírus Covid-19, mas eu quero te trazer nessa tarde uma palavra de vida, uma palavra de esperança, e fazer como então Paulo nos diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E por que não então no dia de hoje, quando comemoramos a ressurreição de Jesus, quando os discípulos acreditavam que tudo se havia perdido, quando os discípulos acreditavam que o seu mestre havia morrido e que agora havia acabado tudo, mas quando Jesus ressuscita, há esperança novamente, um ministério começa, uma igreja firme começa a ser avançada. Então eu quero ser profeta de Deus na tua vida hoje e dizer: não existe crise para a sua vida quando você está com Cristo Jesus. A morte será repreendido da nossa casa, da nossa sociedade, do nosso bairro, da nossa rua. Seja uma dessas pessoas que Cristo disse: seja meu discípulo e anunciai este evangelho a todas as pessoas. Comece a anunciar vida, comece a anunciar um evangelho de salvação, comece a anunciar um evangelho de esperança, comece a anunciar um evangelho que vai trazer Cristo novamente na centralidade da humanidade. A humanidade precisa colocar Cristo na sua centralidade novamente. Aleluia! Precisamos voltar a um evangelho genuíno, onde Cristo é nossa centralidade, na nossa casa. Aleluia! No nosso casamento, na nossa empresa. Eu me emociono porque Jesus precisa voltar e Ele precisa ocupar o seu lugar novamente. Ocupar o seu lugar na nossa casa, na nossa família, na nossa empresa, na nossa sociedade, para que toda esta crise saia, que possamos voltar a ter vida novamente, e que possamos voltar a ser uma igreja verdadeira novamente de Jesus, para que os nossos olhos comecem a ver as maravilhas de Deus novamente. Eu não quero viver só de uma palavra que conta os testemunhos e as bênçãos de Jesus. Eu quero viver o milagre de Jesus. Eu quero viver este milagre na minha casa, na minha família. Eu quero viver este milagre na minha empresa. Eu quero viver este milagre na minha sociedade. Eu quero viver este milagre que a Bíblia me anuncia no meu bairro, na minha comunidade. Eu quero ser uma dessas pessoas que vai anunciar este evangelho de salvação, de libertação, de cura, de transformação. Eu quero ser esta carta viva em que o apóstolo Paulo fala. Seja então esta carta viva em que anuncio o evangelho de Cristo, em que não teme mais a morte, mas que amam a palavra de salvação. E que Jesus está nos dizendo: eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, será salvo. Jesus é a porta, Jesus é a única saída para tudo isso que estamos passando e que estamos enfrentando. Ele diz: eu sou a porta. Jesus é a porta, Ele sempre foi a centralidade. Mas o homem se afastou, o homem deixou Jesus de lado. E o que me traz à memória é que um dos grandes evangelistas da nossa época, Billy Graham, estava
passando um momento de dificuldade, um momento de enfermidade. Quando acontece 11 de setembro, a explosão ali nos Estados Unidos dos prédios, e eles querem então uma resposta, por que Deus permitiu que acontecesse aquilo? Por que Deus permitiu que muitas pessoas morressem? Por que Deus permitiu que os terroristas então enviassem aquele avião, explodisse os prédios e os prédios caíssem? E eles queriam uma resposta de Deus. E eles chamam então Billy Graham, e Billy Graham vem em rede nacional e agora vai dar a resposta que eles precisam. E Billy Graham então vai dizer, olha, a culpa não é de Deus. Deus não é culpado dos prédios caírem ou dos terroristas explodirem os prédios. O culpado são vocês. O culpado somos nós. Porque nós proibimos a Bíblia dentro das escolas. Nós proibimos a palavra de Deus em eventos. Nós proibimos a palavra de Deus ser pregada ao ar livre. Nós tiramos a palavra de Deus dos nossos filhos de dentro da escola. E se nós tiramos Deus, então Deus não é culpado, nós afastamos Deus. Porque se nós trazemos Deus, nós trazemos a presença do Senhor, a glória dele é manifestada sobre as nossas vidas. E Jesus continua dizendo, eu sou a porta. E em João 10, 9, ele vai continuar dizendo, eu sou a porta. E se alguém entrar por mim, será salvo. Traga salvação para você. Traga salvação para a sua casa. Traga salvação para os seus filhos. Traga salvação para a sua empresa. Traga salvação para os seus empregados. Traga salvação para os seus colaboradores. Traga essa salvação em que o mundo está clamando. Nós nunca ouvimos tanto a humanidade falar de Jesus como tem falado nos nossos dias. Mas ele continua dizendo, eu sou a porta. Aleluia. Jesus morreu para pagar o preço do pecado para o mundo inteiro. Não foi para alguém exclusivo, não foi para um povo exclusivo. Ele morreu para a humanidade inteira. Em Romanos 6,23 ele vai dizer, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. É Cristo Jesus, o eterno Senhor. Aleluia. Sempre foi o pecado que nos separou de Deus. Mas Cristo é vida e Ele nos dá vida. E talvez muitas pessoas estão na sua casa hoje tristes, decepcionadas, angustiadas, preocupadas com o que vai acontecer. Pessoas estão enfrentando depressão, estão deprimidas pelo espírito da ansiedade, esperando pelo futuro. Quando Jesus está dizendo, ei, eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. Observe em Romanos 10, 9, quando Jesus vai dizer, porque se tu confessares com tua boca o Senhor Jesus, e se você crer nele, de todo o teu coração, que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Aleluia! É muito simples servir a Jesus, mas o homem complica demais. Jesus nos chama para uma simplicidade de vida. Jesus quer retirar de nós toda a religiosidade. Jesus quer retirar de nós todos os dogmas, todos os costumes que nos prende. Jesus, ele está nos dizendo, olha, é muito simples. Você precisa confessar que eu sou o Senhor da tua vida. Você precisa crer que eu ressuscitei dentre os mortos. E você precisa então agora viver esta palavra, para que você seja salvo em Cristo Jesus. O Senhor não te pede mais nada, a não ser uma vida em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus.
Entenda isso. O Senhor só está te pedindo uma vida em Cristo Jesus. Porque todo aquele que quer chegar ao Pai, primeiro tem que chegar ao Filho. Se não chegar ao Filho, nunca chegará ao Pai. Há muitas portas, mas uma só é verdadeira. Quando Cristo disse, eu sou a porta. Aleluia. João 10,9 vai dizer, eu sou a porta, e quem entrar por mim será salvo, poderá entrar e sair, e achará comida. Aleluia. Sabe o que Jesus quer dizer com este versículo? Que toda a nossa ansiedade, todas as nossas necessidades, tudo aquilo que nós esperamos é suprido em Cristo Jesus. Ele é a nossa provisão, Ele é o nosso sustento, Ele é o Cordeiro que foi imolado para sacrifício pelas nossas vidas. E Ele está dizendo, eu sou a porta, quem pode entrar, pode sair, e você vai encontrar comida. Jesus não está falando aqui de comida especificamente, mas Ele está falando toda a tua necessidade será suprido em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, a nossa necessidade será suprida. E nessa tarde eu quero então anunciar para você, esta porta de salvação continua aberta. Ainda está aberta. E para cada um ainda que não entrou, você pode entrar. Se arrepender dos teus pecados e receber Cristo como Salvador da sua vida. Aleluia. Aleluia. Que palavra tremenda, irmãos. Que palavra tremenda. Jesus está dizendo que ainda há salvação. Você que está entrando agora, compartilhe com seu irmão, compartilhe com seu amigo, para ele ouvir que ainda há esperança, que Jesus é a porta, e que entra por esta porta encontra nele toda o suprimento das suas necessidades, em Cristo Jesus. Jesus então deixa para trás a porta aberta do sepulcro. Jesus deixa para trás também um convite. Que convite é esse, pastor? Ele deixou para trás um convite tão maravilhoso. Preste atenção. Jesus deixou um convite para trás da sua ressurreição. Em Mateus 11, 28, ele deixa esse convite. Vinde a mim, todos vós que estão oprimidos, e eu vos aliviarei. Aleluia. Que convite maravilhoso. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus está te convidando para uma vida de alegria, para uma vida de esperança, para uma vida onde todo fardo do pecado é deixado de lado, onde toda tristeza é trocado por alegria. Aleluia! Você está sobrecarregado talvez de culpa dos pecados que você cometeu. Eu te digo, venha para Jesus. Venha lançar o seu fardo ao pé da cruz. E Jesus irá te encontrar lá. O lugar de encontro é a cruz. Entenda isso. O lugar de encontro é a cruz. Aleluia. O lugar de encontro do homem com Jesus é a cruz. E sempre foi a cruz. Aleluia. Isaías 45, 22, ele vai dizer, olhai para mim. Veja o que Jesus disse, olhai para mim e sereis salvos. Vós todos, os confins da terra, porque eu sou Deus
e não há outro Senhor. Sabe, dos nossos dias, o que nós fazemos, quando procuramos salvação, nós olhamos para a educação. E eu te digo, não olhe para a educação e a filosofia, porque nela não há salvação. Não olhe para a ciência e para a razão, porque lá não há salvação. Não olhe para as suas próprias opiniões, ou conclusões, ou certificados, ou diplomas, porque neles não há salvação. Não olhe para o seu patrimônio ou para as suas experiências de vida, porque lá não há salvação. Então eu te digo, olhe para Jesus, olhe para a porta, olhe para o caminho, porque somente nele, e ele diz, eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Aleluia! Talvez hoje você esteja sedento de Jesus. Talvez hoje você esteja sedento de alegria, de vitória, esteja com uma perspectiva no teu coração muito grande. E eu te digo, somente em Jesus você pode satisfazer o teu desejo do teu coração. Em Apocalipse 22, 17, o Espírito e a noiva dizem, vem. E quem tem ouvido, ouça. E diga, vem. Quem tem sede, vem. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Receba esta água. A água da vida. Que corre dentro de nós como fontes. Estas águas agora que matam não tão somente a nossa sede, mas de todos que estão à nossa volta e ao nosso redor. Sabe, eu quero concluir nessa tarde esta mensagem dizendo, Jesus deixou para trás um túmulo vazio. Jesus deixou para trás uma porta aberta. E Jesus deixou para trás um convite. Aleluia. Não se esqueça disso, celebre isso hoje. Jesus deixou para trás um túmulo vazio, uma porta aberta e um convite. Aleluia. Você quer receber Cristo em sua vida? Talvez eu esteja falando aqui com pessoas que ainda não receberam Cristo em sua vida. Ou talvez por alguma circunstância, você deixou de crer em Cristo. Então eu te convido e te pergunto, você quer receber Cristo como Salvador pessoal da sua vida hoje? Hoje é o dia propício de você lembrar que o túmulo está vazio, que a porta ficou aberta, e que o convite ainda está aberto, o lenço ainda continua dobrado, aleluia. Ele continua dizendo, eu vou voltar, aleluia. Você conhece este poder da ressurreição? Ou você só comemora um dia de Páscoa? Eu não quero que você só comemore um dia de Páscoa, eu quero que você conheça o poder da ressurreição. Fale isso para você mesmo. Josué, você conhece o poder da ressurreição, você conhece o poder da ressurreição em Cristo Jesus? Olhe para a sua casa agora, olhe para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu esposo e olhe e veja, vocês conhecem o poder da ressurreição? Aleluia! Não foi só uma ressurreição, não, é o poder por detrás da ressurreição. Você deseja receber a vida eterna hoje? Este poder da ressurreição te dá hoje o direito da vida eterna. O túmulo está vazio,
A porta ficou aberta como testemunha. E o convite foi lançado. Vinde a mim, todos vós que estáis cansado, oprimido, sobrecarregado, e eu te aliviarei. Somente em Jesus você vai encontrar o alívio, a alegria. Somente em Jesus você vai encontrar a força necessária. Somente em Jesus você vai encontrar a solução que você precisa. Aleluia! Eu quero te perguntar, meu irmão, minha irmã, jovem que está me escutando agora, que tipo de influência você vai deixar para trás? Quando você deixar esta vida, sua vida vai sofrer ou vai deixar algum impacto para a eternidade? Você lembra que eu falei no começo deste vídeo? A maneira que nós vivemos aqui vai determinar a nossa eternidade. Mas qual é o tipo de influência que você está deixando aqui que vai impactar a sua eternidade no céu? Eu te pergunto, você está vivendo hoje o poder da ressurreição? Aleluia! Você está vivendo hoje o poder da ressurreição? Pastor, que poder da ressurreição é este? É o poder que ele manifestou quando esteve com os discípulos, quando esteve com sua igreja reunida e disse: eu agora vos envio. Eu vos deixo agora o Espírito Santo, sejam cheios de poder, sejam cheios do Espírito Santo. Ide, anunciai o meu evangelho a todas as pessoas. Preguem, quem crer e for batizado será salvo. Jesus está dizendo: ei, este é o poder da ressurreição, o poder de transmitir vida, o poder de anunciar vida, o poder de anunciar libertação, o poder de anunciar a transformação de uma vida, o poder de anunciar alegria, o poder de anunciar Maranata. Ele foi, mas ele voltará buscar a sua igreja. Aleluia! Viva o poder da ressurreição na sua vida. Amém? Eu quero orar com você. Feche os teus olhos aí na sua casa. Chame os seus filhos, sua família. Estejam junto com você. Participe da ceia hoje. Quem tiver o pão asmo, pega o pão asmo. Quem não tiver, pega o pão comum. Mas participa da ceia, o corpo e o sangue de Cristo, que nos dá vida e vida com abundância. Pai, em nome de Jesus, eu clamo para que filhos sejam despertados pelo poder da ressurreição, Senhor. Este poder que nos dá autoridade, como Marcos 16 nos comissiona, Senhor, nos dizendo que nós teríamos poder. Ah, Senhor, o poder para expulsar os demônios, para curar os enfermos, para trazer liberdade aos cativos, Senhor. Então eu oro, Deus, para que aonde esteja um dos teus filhos agora ouvindo esta palavra, que ele seja impactado pelo poder da ressurreição e que sonhos sejam ressuscitados. Vida possa entrar nesta casa, nesta família, neste ambiente, neste casamento, nesta empresa. Oh, Espírito Santo, traz vida, Senhor. Aonde gerava morte, traz vida, Senhor. Que o sepulcro seja aberto, que a porta seja aberta, que o lenço seja anunciado, que o Senhor está voltando, que a tua volta é iminente, Senhor, nos nossos dias. Levanta, Senhor, a tua geração de homens e mulheres, profetas que irão, Senhor, profetizar neste momento e neste tempo, Senhor. Espírito de Deus, eu profetizo vida. Eu profetizo vida, Senhor. A mim, Senhor, é me dado o poder de profetizar tão somente. Eu não tenho poder de trazer carne, eu não tenho poder de trazer osso, eu não tenho poder de trazer os ligamentos, mas o Senhor me deu uma ordenança: profetiza. Então eu profetizo vida, Senhor.
Eu profetizo casamento feliz. Eu profetizo, Senhor, empresas bem-sucedidas, empresários que serão levantados, homens e mulheres de Deus, que serão a diferença nestes dias. Uma igreja que se levantará e marchará com a tua palavra, com o poder da ressurreição. Aonde esteja alguém enfermo agora, que receba a cura, Senhor, seja nos ossos, no sangue, nos órgãos, nos ouvidos, nos olhos, que o tumor seja repreendido, que todo vírus maligno seja agora por terra, e que este homem, esta mulher, esta criança, este jovem receba a vida, e que ele deixe o seu testemunho, Senhor, Senhor, nesta oração ele possa receber a cura, o milagre possa chegar até ele neste momento. Eu profetizo vida, cura, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, meu irmão. Que o Senhor abençoe a sua casa. Não desista. Viva o poder da ressurreição. E que este poder da ressurreição esteja em você constantemente. Lembre-se, o túmulo está vazio. A porta ficou aberta para testemunha. E o convite foi lançado para a eternidade. Vinde a mim. E agora ele nos comissiona dizendo: vão e anuncie isso para todos. Comece a anunciar vida a partir de hoje. Para a sua casa, para a sua família, para a sua rua, para o seu bairro, para a sua cidade, para o seu país. Para a sua igreja, declare vida. Eu creio que logo, logo nós estaremos reunidos novamente, como igreja, e estaremos ali vivendo o poder da ressurreição em Cristo Jesus. Um grande abraço, Deus te abençoe em Cristo Jesus. Até logo.